Muito bem, então, gente. Boa noite. Vamos nessa. Gente, nós falamos na nossa última aula sobre os fármacos agonista alfa, certo? E aí nós falamos aí do uso clínico deles, né, como em cirurgias, né, junto com anestésicos, para dar vasoconstricção. Falamos dos descongestionantes, né, nasais, de uso tópico, de uso oral. Ok? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida? Tudo bem? Qualquer coisa, é só perguntar. Então, hoje, nós vamos comentar sobre os fármacos agonista beta adrenérgicos, tá? Agonista beta. Entre os fármacos, gente, agonista beta, aí nós temos os receptores, beta 1 e o beta 2, não é? O beta 3, eu falei para vocês que ele está presente aí, principalmente em tecido adiposo e tal, né? Que ele faz lipólise, mas nós não temos fármacos ainda seletivos, né, para a beta 3. Nós temos fármacos que agem em beta 1 e principalmente em beta 2. Bom, falando em receptores beta, eu preciso ter principalmente 3 locais que eu tenho que ter isso sempre em mente. Sempre. Quando nós falarmos em receptor beta, eu tenho que ter em mente que no coração é beta 1, no rim é beta 1 e no pulmão é beta 2. Pelo menos esses 3 aí, gente, vocês precisam ter isso na ponta da língua, ok? Pelo menos esses 3. O beta 1 no coração, o que ele faz? O beta 1, ele aumenta a força e aumenta a frequência cardíaca, ok? Nós até comentamos, né, como que nós chamamos isso. Aumento de força alguém lembra? Qual o nome? Cronotropismo? Cronotropismo é frequência. Força é inotropismo. Inotropismo. Então, o beta 1 aumenta a força, que é inotropismo positivo, e aumenta a frequência, cronotropismo positivo. Ok? O beta 1 no rim, que está lá no aparelho justa glomerular, ele faz o quê? Aumenta a liberação de renina. Ok? E o beta 2 no músculo liso bronquiolar. Ele faz o que lá? Faz broncodilatação. Tudo bem? Então, são esses 3 que vocês precisam ter, principalmente na ponta da língua. Ok? Muito bem. Gente, fármacos que agem em beta 1, tá? São fármacos muito específicos, né? De utilização hospitalar em casos extremos de insuficiência cardíaca, em caso de infarto, tá? Para você dar lá, né? Um up no coração. E temos alguns fármacos que agem em beta 1, né, como a própria adrenalina, ela age tanto em beta 1, 2, em alfa. A noradrenalina, ela age em alfa principalmente, mas ela também pega o beta 1. Agora, um fármaco que é mais conhecido como agonista de beta 1 é
a dobutamina. Quem trabalha aí já em hospitais deve ter visto já, né? Principalmente em UTI, né? Dobutamina. A dobutamina, então, é um agonista de beta-1. É utilizado em alguns casos de insuficiência cardíaca, né? É descompensada para dar força de contratilidade. Então, esses fármacos agonistas de beta-1, a gente não vai encontrar isso em farmácia para vender, vai, né? Isso aí é mais uso restrito hospitalar, ok? Agora, os agonistas de beta-2, então, são já os fármacos, né, que nós utilizamos mais com uma certa frequência, né? Deixa eu ver aqui, se eu vou pôr aqui para vocês. Agonistas é beta-2. Então, alguns dos principais efeitos adversos dos agonistas de beta são causados pela estimulação também de beta-1. Tá? Então, você veja, alguns fármacos, tá? Mesmo que seja agonista de beta-2, ele também pega o beta-1. Gente, um minutinho só um minutinho, por favor. Desculpa, gente. Imprevistos. Então, aqui, eu tenho fármacos, né, que é agonista para beta-2. Mas, gente, beta-2 e beta-1, tá? É da mesma família, tá? Então, eu falo, eu tenho um fármaco que é agonista para beta-2. Ah, mas eu usei e eu tive taquicardia. Pode acontecer? Sim, pode sim, e com muita frequência. Ah, mas é agonista para beta-2. Sim, ele é agonista para beta-2. Mas não existe 100% de especificidade para beta-2. O beta-2 e o beta-1 são muito parecidos, né? Então, a estrutura é muito parecida. E dependendo da sensibilidade, tá? Dependendo da sensibilidade do paciente, dependendo do fármaco e dependendo principalmente da dose que você está utilizando, você pode ter, sim, um efeito também em beta-1, tá? Então, é fármaco agonista beta-2, mas também poderá agir em beta-1. E é por isso que eu digo aqui, um dos principais efeitos adversos dos agonistas beta, que no caso pode ser o beta-2, né, são causados pela estimulação de beta-1. Então, você usa um medicamento para asma e você tem taquicardia como efeito adverso. Tudo bem, gente? Uma estratégia para o aumento da atividade de beta-2 consiste em administrar pequenas doses por via inalatória, levando uma concentração plasmática muito baixa. Bom, gente, aqui eu preciso fazer alguns comentários com vocês, tá? Para que a gente entenda a evolução da coisa. Quando se começou a utilizar fármacos agonista beta-2 para asma, tá? Para asma,
Evidentemente, a preocupação era o uso, né, uma forma fácil de ser administrada. Então, se desenvolveu fórmulas como comprimido, xarope, né, e foram utilizando. Melhorava bastante a asma, mas também causava muitos efeitos adversos, como eu disse agora, taquicardia, e um outro que eu já falei para vocês, tremor, né? Tremor e taquicardia. É o que mais esses fármacos podem provocar de efeito adverso. E esses efeitos é muito variável de fármaco para fármaco e de indivíduo para indivíduo. Bem, aí foram, né, utilizando esses fármacos tal, e muitos deles são conhecidos ainda hoje, como o salbutamol, que é o Aerolin, a terbutalina, que é o Bricanil, e o fenoterol, que é o Berotec, né? Então, esses fármacos começaram a ser utilizados em comprimido, em xarope e tal. E aí, um dado momento, começou a utilizar por via inalatória, né? Aquela inalação, né, do consoro fisiológico, inalação e tal. E aí começaram a perceber que a dose utilizada pela via inalatória para fazer o mesmo efeito que o comprimido, a dose inalatória poderia ser menor, né? Então aí houve um interesse em desenvolver formas farmacêuticas inalatórias. Foi onde surgiu, né, as famosas bombinhas, né, aerosol. Né? Só que lá atrás, quando começaram a fazer as bombinhas, estou falando aí, não tem muito certo o período, mas é década de 50, 60, por aí. Começou a sair as bombinhas e as bombinhas começaram a matar muita gente. Né? E aí criou-se até um trauma, né? As bombinhas matam. Mas é que eles utilizaram um gás que era tóxico. Então, quem matava era o gás e não a bombinha. Aí consertaram esse negócio todo aí, hoje, né, se usa muitas as bombinhas, tá? E sem perigo nenhum. Bom, mas chegamos à conclusão que quando você usa um fármaco agonista de beta-2 por via inalatória, o spray, as bombinhas, tá? E você faz o uso correto dela, né? Esse fármaco, ele vai direto para os seus brônquios, ele vai direto para o seu alvo, o músculo liso, os beta-2 que estão lá no músculo liso, os seus brônquios. O efeito é praticamente quase que imediato, é muito rápido. E a dose que você precisa na via inalatória, preste atenção nisso, gente, a dose que você precisa para a via inalatória é 30 vezes menor do que a dose que você precisa em comprimido. Então, via sistêmica. Ok? 30 vezes menos. E, por ir diretamente para o seu alvo, praticamente não ocorre a absorção sistêmica. Age diretamente. Então, aí se diminui muito
os efeitos adversos. Ah, mas não sei quem usa e tem taquicardia. Pode ter, eu não vou falar que não tenha. Mas, olha, pode ser ainda, tá, que está usando uma dose alta ou que está usando de uma forma não muito correta, né, e está sendo absorvida. Então, esses fármacos hoje utilizados com via inalatória, tá, em bombinha, trouxeram, né, uma redução muito grande desses efeitos adversos, tremor e taquicardia. Tudo bem, gente? Entenderam isso? Então, o uso inalatório, a dose 30 vezes menor que a via sistêmica. Tudo bem? Muito bem. Bom, como que esse fármaco age? Como que eles agem, né? Então, a hora que você faz uso do agonista beta-2, ele vai lá, ele ativa o beta-2 no músculo liso brônquico, né, para o asmático. Gente, isso daqui é uma ação que importante, né, para quem é asmático. Deixa eu ver se está aqui o mecanismo, gente, que eu queria que tivesse aqui e não está. Então, nós comemos uma bolinha aqui. Deixa eu falar, então, para vocês. Vocês lembram, gente, como que ocorre essa transdução de sinal? Deixa eu pôr aqui. Então, quando o fármaco agonista de beta-2, ele se liga ao receptor beta-2 no músculo liso, bronquiolar, vai ocorrer o quê? Ativação da proteína G. Lembra disso? Quando ativa a proteína G, ocorre, então, ativação. Vai errado assim mesmo. Tá? Adenilciclase. Ok? Bem, gente? Jesus, ativação da adenilciclase. Com a ativação da adenilciclase, o que ocorre? Vai ter aumento de AMPC, adenosina monofosfato cíclico. Com o aumento do AMP, vai ter o quê? Diminui a oferta de cálcio. Se diminui a oferta de cálcio, o que acontece? Relaxamento do músculo liso. Bronquiolar. E aí, a gente vai ter o quê? A broncodilatação. Tudo bem, gente? Então, o fármaco, você usa ele, ou inalatório, ou oral, sistêmico, ele vai chegar até o beta-2, né, do seu músculo. A hora que chegar no beta-2, ele se ligou ao beta-2, vai ativar a proteína G, que vai ativar a adenilciclase, que vai aumentar
o AMPC, que vai diminuir o cálcio e relaxar o músculo. E aí você vai ter, então, a broncodilatação. Tudo bem? Alguma dúvida nesse mecanismo? Beleza? Então, esse daí é o mecanismo principal que eu quero, não é? É aquilo que eu espero, né, para ter uma broncodilatação. Só que esses fármacos, eles fazem mais que isso, né? Eles fazem mais. E para eu falar sobre esse outro aqui, suprirem a liberação de leucotrienos e histamina, eu preciso mais uma vez bater um papinho com vocês. Vamos lá então. Bater um papinho. Bem, gente, o que será que provoca ou que inicia, né, uma crise de asma? Quem sabe me dizer? Como que inicia? O que leva? Processo alérgico? Oi? Um processo alérgico? Processo alérgico, Gabriele. Processo alérgico, muito bem. Num processo alérgico, você tem a liberação do quê? Histamina. Muito bem. Gente, então, é o seguinte, o aparelho respiratório, ele está diretamente, né, ligado com o meio externo, né, através das narinas. Nós inalamos, né, então tudo que está aqui no ar está indo para dentro. E junto com isso, né, com esse ar está indo as impurezas que estão aqui. Então, o aparelho respiratório, ele precisa ter um sistema de defesa muito boa, né? Então, nós temos muitas células de defesa no aparelho respiratório, no tecido respiratório. E entre essas células, temos os mastócitos, eosinófilos, né? São várias células que estão lá para defender. Muito bem. Gente, quando eu entro em contato com alguma coisa que vai me dar uma alergia, então um alérgeno, né? O asmático, ele reage com muita facilidade. O asmático, ele já tem o anticorpo, né, para algum produto que vai dar a reação. Então, quando ocorre a exposição dele para alguma coisa, tipo um pó, um pólen, né, alguma coisa, ele vai inalar aquilo lá, né, entra em contato com os seus anticorpos dessas células de defesa, né, ocorre a ligação do antígeno, tá aí o anticorpo, e vai ocorrer o quê? Vai ocorrer o que nós chamamos de desgranulação celular. Essas células de defesa vão desgranular, ou seja, vão liberar os seus grânulos. E que grânulos são esses? São grânulos de histamina e grânulos de leucotrienos. A histamina é um potente broncoconstritor, da mesma forma que os leucotrienos também são broncoconstritores. Daí que inicia um processo de broncoconstricção e o processo da asma. Então, vem dessa desgranulação, que vem desse processo alérgico. Tudo bem, gente? Entenderam isso, gente? Deu para entender?
Uma outra coisa interessante. O asmático, ele tem uma coisa que nós chamamos de hiperreatividade brônquica. Hiperreatividade brônquica. O que seria essa hiperreatividade brônquica? Supondo que o seu brônquio é isso aqui. Uma pessoa que não é asmática, quando entra em contato com alguma coisa, tal, pode ter até uma broncoconstricção, mas ele contrai pouco, tá? O poder de contração dele é fraco. O asmático, por ter essa hiperreatividade brônquica, quando ele entra em contato com alérgeno, o brônquio dele, ele se contrai tanto por ser hiperreativo. Então, ele se contrai muito, ele se fecha, e aí entra a crise de asma. Então, esse asmático, ele tem essa hiperreatividade brônquica. A contração é muito mais forte. Ok? Muito bem. Por que eu estou falando tudo isso? Muito bem. Foi descoberto que, principalmente, os mastócitos, eles têm também, na membrana deles, receptores beta-2. Ok? Mastócitos, que é uma das nossas células de defesa, que libera histamina, ele tem na membrana receptor beta-2. Ok? Muito bem. E o que esse beta-2 faz? Esse beta-2, gente, ele faz isso aqui, ó. Suprime a liberação de leucotrienos e histamina por mastócitos no tecido pulmonar. Então, veja, quando você usa um agonista de beta-2, você vai ter a broncodilatação, porque ele vai se ligar ao beta-2 do músculo liso bronquiolar e diminuir cálcio tal, e causar o relaxamento. Mas, ao mesmo tempo, ele também está se ligando nas células e defesa, se ligando aos seus beta-2 e diminuindo a liberação de histamina e leucotrienos, que são as substâncias que estão provocando a broncoconstrição. Certo, gente? Então, isso é uma ação também importante. Ok? Só que aí entra uma coisinha. O asmático, ele usa, vamos supor, a bombinha, ele sai da crise, ele continua utilizando, né? Tem gente que usa direto. E esse paciente, se esse agonista é beta-2, está agindo também nesse beta-2 de mastócito, ele não está, então, liberando histamina, não é? E por que esse paciente pode voltar a ter crise? Por que ele volta a ter crise? Mesmo utilizando o agonista beta-2. Você já tem condições de me responder isso. Pergunta de prova. E aí? Vamos. Que foi, Camila? Tá saindo fora da câmera aí? Por quê? Que foi?
E aí, gente? Por quê? Vamos lá, então. Lembra que eu falei para vocês, não sei se foi na nossa penúltima aula, nós falamos em sensibilização e dessensibilização? Lembra desses termos? O que é isso? Veja, quando eu estou usando um agonista beta 2, ele está se ligando ao beta 2 dos mastócitos e está se ligando também aos beta 2, o músculo bronquiolar. Muito bem. O beta 2 do músculo bronquiolar, ele é resistente à dessensibilização. É resistente à dessensibilização. Mas o beta 2 do músculo liso, o beta 2 dos mastócitos, tá? Ele sofre dessensibilização. Ele sofre dessensibilização. Professor, você pode repetir novamente? Pois não. Nós comentamos em sensibilização e dessensibilização, ok? A dessensibilização acontece quando nós utilizamos agonistas. E a sensibilização quando nós utilizamos antagonista. Tudo bem? Nesse caso, nós estamos usando agonista beta 2. Então, o fármaco, de tanto se ligar aos beta 2 mastocitários, os beta 2 mastocitários vão dessensibilizar, eles vão sumir. Eu perco esses beta 2 mastocitários. Certo? E aí? Aí, eu perdendo esses beta 2 mastocitários, os mastócitos voltam a desgranular, voltam a liberar a histamina e eu volto a ter crise. Entenderam isso? Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Continuando. Essa informação, gente, a gente vai usar ela já já, tá bom? Já já. Vamos lá. Então, aqui nós já vimos, tá? Então, ele também age em beta-2 mastocitário, suprimindo a liberação de histamina e leucotrieno, principalmente por mastócitos. O beta-2 também aumenta a função mucociliar. Mucociliar. Então, vamos conversar mais um pouquinho. O que é essa função mucociliar? Ou também você pode encontrar como a depuração mucociliar. Vocês tiveram histologia e teve um professor de aula prática de histologia que mostrou uma lâmina para vocês da traqueia, tá? E falou, é um tecido pseudoestratificado, o que mais? Lembram? Ciliado. Lembra disso? Tinha cílios. E ao longo desse tecido epitelial pseudoestratificado, tinha umas células, chamadas células caliciformes, que secretam, né, muco. Ok? Lembram disso?
A Brenda fez que sim. Só a Brenda. Muito bem, gente. Então, ao longo de todo o trajeto das vias aéreas, eu tenho esse tecido pseudo-estratificado ciliado, né? As células caliciformes produzindo muco, e esse muco fica revestindo aí, então, sobre esses cílios, né? E esse cílio, gente, ele tem a função de arrastar esse muco. Por quê? Esse muco, ele serve como um filtro das impurezas que nós estamos inalando. Ele é um filtro. Ele é um filtro, ele aquece, ele umidifica o nosso ar. E esse muco, então, ele precisa ser renovado, tá, constantemente. Os nossos cílios de via aérea superior, ele bate para baixo. O de via aérea inferior, ele bate para cima. E os dois, eles se encontram e nós deglutimos esse muco constantemente. E muitas vezes a gente nem percebe, né, que tá... Beleza. Então a gente nem percebe que a gente está deglutindo isso. Em média, nós deglutimos mais ou menos 100 ml, essa canequinha da Gabriele aí, por dia de muco, um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos. E isso aí é muito importante, né, para que esse muco se renove constantemente, esse movimento ciliar que arraste essa sujeira toda. E para isso a gente precisa hidratar sempre, né? Tomar bastante água. Se não me engano, acho que é a Vitória que está a garrafinha d'água aí. É você, Vitória? É isso, né? Se hidratando, né? Isso é bom, é ótimo, né? Porque a gente vai fluidificando mais e esse muco vai se renovando. Muito bem. Todo fármaco, né, agonista de beta-2 que promova a broncodilatação, então todo fármaco broncodilatador, ele não precisa ser especificamente agonista beta-2, mas se ele é broncodilatador, e o agonista e beta-2 aumenta, então, esses batimentos ciliares, aumenta a depuração ciliar, tá? Aumenta esse arraste de secreção, a depuração, certo? Então, é isso que eu estou me referindo aqui. Aumenta a função mucociliar. Então, todo fármaco broncodilatador aumenta a função mucociliar. Tudo bem, gente? Muito bem. E uma outra ação dos agonistas beta-2, que é menos evidente, mas alguns autores afirmam que sim, né? Inibe a permeabilidade microvascular e possivelmente inibe a enzima fosfolipase A2. Gente, nós vamos falar mais da enzima fosfolipase A2 lá na frente, quando nós falarmos de anti-inflamatório. A fosfolipase, só para a gente ter a noção hoje, é uma enzima, tá, que dá início à cascata da inflamação. Então, ela é uma pró-inflamatória. Então, se eu estou inibindo a fosfolipase, eu estou contribuindo para uma atividade anti-inflamatória. E isso é importante no músculo liso bronquiolar, né? Porque se eu tiver uma inflamação, eu vou ter mais broncoconstricção.
E a Repete de diminuição novo, de professor. repito, a enzima fosfolipase A2, ela é presente e é a responsável no processo inflamatório. Ela é que vai dar a origem, a sequência aí, do que nós chamamos de cascata da inflamação. Então, se eu tenho um agonista beta-2 que possivelmente inibe a enzima, eu estou inibindo o processo inflamatório. Inibindo o processo inflamatório, eu estou contribuindo para a broncodilatação. Tudo bem, gente? Entenderam isso? Então, essa ação, tá, é descrita por alguns autores, tá? Então, se inibe a fosfolipase, eu vou ter uma ação anti-inflamatória. E diminuição da permeabilidade, gente, é muito importante, porque é através desse aumento de permeabilidade que eu tenho extravasamento de líquidos e que eu tenho edema. Se eu já estou tendo broncoconstricção e se eu ter edema, eu vou contrair, eu vou comprimir mais ainda os meus brônquios. Então, eu evitando a broncoconstricção, eu evitando o edema, eu também estou contribuindo para maior broncodilatação, para respirar mais aliviado. Tudo bem, gente? Então, são essas as ações do agonista beta-2, tá? Professor, Oi. Pode eu falar, não por favor. entendi o que o senhor disse sobre a... Eu não Oi? entendi a parte que o senhor disse sobre a broncodilatação. Giovana, é onde que você, especificamente, você não entendeu? Porque a broncodilatação, ele está falando em todos eles, né? O que a gente quer ter é Não, foi nessa parte da enzima fosfolipase que o senhor falou sobre a broncodilatação. Eu não entendi essa parte. fosfolipase, isso? Isso. É que, Pode falar. o meu computador tá meio ruim. Aí eu acho que tá me cortando para O falar. microfone cortando também. Eu estou te ouvindo cortando. Bom, veja se é isso, tá, a sua dúvida, tá? Se não for você fala de novo, tá? A enzima fosfolipase é uma enzima que dá origem ao processo inflamatório. O processo inflamatório libera histamina. Obviamente, inflamação poderá contribuir mais ainda para a broncoconstrição. Ok? Muito bem. Se eu tenho uma ação de inibir a fosfolipase, eu estou inibindo a inflamação e, consequentemente, contribuindo para não ter broncoconstrição. Então, aí eu vou potencializar o efeito broncodilatador. Era isso a dúvida? Será que eu esclareci, Giovana? Beleza, então, Giovana. Ok, qualquer coisa me chama, por favor. Imagine que é isso. Não por isso. Gente, então, essas ações que são atribuídas, né, aos agonistas beta-2.
Tudo bem? Beleza? Muito bem. Vamos lá. Então, aqui são essas atividades que eles têm. A gente procura, principalmente, essas duas primeiras, tá? Ter a broncodilatação e evitar uma nova broncoconstrição. É isso que a gente procura. Aqui, eu já falei para vocês. Muito bem. Muito bem. Os principais fármacos, né? É beta-2. Gente, os principais foram, assim, usados por muitos anos, e ainda são utilizados, a terbutalina, né, salbutamol e fenoterol. Deixa eu fazer uma perguntinha só. Gente, quando eu estou compartilhando esses slides, vocês conseguem também me ver? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Certo? Tá, porque eu não os vejo. Então, porque às vezes, que eu gosto de fazer gesto, né? E às vezes eu estou fazendo gesto aqui e ninguém está vendo. Então, estão vendo, né? Então, tá bom. Opa, aqui. Gente, esses 3 fármacos foram, assim, os que iniciaram, né? Aí o uso clínico dos fármacos utilizados para asma, os beta-2. E aqui eu vou abrir um parêntese, tá? Um parêntese importante, porque vocês podem, assim, em hospital, ver algum médico receitar salbutamol, fenoterol, a terbutalina, para uma outra situação clínica, e vocês vão falar, poxa, esse médico está doido. Não, ele não está doido. Vamos lá. Um outro local que nós temos, que nós não, eu estou fora dessa. E o Marcos idem, somente as mulheres. No útero gravídico, então, durante a gestação, vai haver uma sensibilização de beta-2 no útero. Então, quando a mulher engravida, tá, vai ocorrendo uma sensibilização de beta-2. Então, você vai tendo esse aumento de receptores beta-2. Vocês lembram o que eu falei? Que o beta-2, ele é sempre o quê mesmo, gente? O que é isso, Brenda? É sempre relaxante, certo? Beta-2 é sempre relaxante. Então, se vai sensibilizando, se vai aumentando o número de beta-2, é para quê? Para ir relaxando o músculo uterino. E, principalmente, evitar as contrações prematuras, para evitar um aborto. Certo? Aí, se algum dia essa mulher vir a ter alguma contração prematura, alguma cólica, com o risco de até abortar, o médico poderá optar por utilizar esses fármacos que nós utilizamos para asma. Ele vai prescrever o salbutamol, a terbutalina, tá? O Berotec, vai prescrever para ela. Por quê? Porque ela vai precisar estimular esses beta-2. Para quê? Para relaxar o músculo. Certo? Evidentemente que existe hoje, eu acho que é o Dactil OB, que é mais específico e tal, mas você usa ainda e vai ver utilizar algum outro fármaco que a gente usa para asma, tá? Então, se vocês verem isso, não espantem, é isso mesmo. Por quê?
O fármaco, ele não sabe aonde, ele vai se ligar onde houver um beta-2. Se o útero está lá com beta-2 livre, ele vai lá e se liga, e vai provocar o relaxamento. Tudo bem? Ok, gente? Então, fecha parênteses agora. Muito bem. Então, a terbutalina, salbutamol, fenoterol, são fármacos que têm, tá, uma ação rápida quando utilizado inalatório, de 3 até 6 minutos quando usado inalatório. E a meia-vida também de 3 a 6 horas. Então, ele age rápido, mas também tem a meia-vida curta. Quando usado por via oral, em média, para início de ação, é de 1 a 2 horas, tá? Para o início da atividade. E a meia-vida, então, é de 3 a 6. Essa meia-vida de 3 a 6 horas, gente, vale para todos eles, para a terbutalina, salbutamol e para o fenoterol, tá? Então, é muito semelhante, muito semelhante. E aí, então, esses fármacos, hoje, eles são chamados de agonista de beta-2, tá? De meia-vida curta, tá? De meia-vida curta. E a meia-vida vai até 6 horas. Ok? Então, uma meia-vida de até 6 horas. São esses fármacos aqui, tá? E agem rapidamente, né? Quando usado pela via inalatória, e de 1 a 2 horas quando usado por via oral. Só que, gente, esses fármacos, eles acabam também se ligando ao beta-1, principalmente quando usado por via oral, né? Então, você acaba tendo aí alguns efeitos, como tremores, você tem taquicardia, né? Isso aí é muito comum apresentar. Ok? Muito bem. E aqui, então, eu vou continuar uma historinha com vocês. Muito bem. Para a gente passar para o próximo grupo. Gente, quando começaram a utilizar, né, por muito tempo, por muitos anos, foi utilizado esses 3 fármacos. E muitas vezes, esses fármacos, eles não eram suficientes para tirar alguém da crise e deixar esse paciente fora da crise. Porque a reação inflamatória, né, que os brônquios criavam era muito grande. E precisava, então, de um auxílio de algum fármaco anti-inflamatório. E na asma, a bronquite, você usa como anti-inflamatório os corticoides, os derivados da cortisona, né? A gente usa a dexametasona, a betametasona, essas zonas toda aí. São corticoides. E esses corticoides têm a potência anti-inflamatória muito grande, muito boa, né? E acabavam, então, através dessa ação anti-inflamatória e outras atividades que eles têm, acabavam contribuindo e tirando esse paciente da crise. E isso a gente usa até hoje, tá? Se tem um paciente grave aí, é corticoide que se usa para tirar esse paciente da crise. Muito bem. O que se percebeu ao longo dos anos, né, utilizando, né, e se utilizava muito os corticoides de depósito, né, altas doses que você fazia intramuscular,
E ele agia por um mês aí. E foi percebendo uma coisa. Esses corticoides, eles agiam, então, de forma sistêmica, e os corticoides, a gente vai falar disso ainda, quando a gente falar em anti-inflamatório, os corticoides têm muitos efeitos colaterais, né? Muitos. Traz várias coisas que, entre elas, algumas até perigosas. Bem, mas é o que tinha para a hora, né? É risco-benefício. Você tinha que usar para tirar e para manter aquele paciente fora da crise. Sem o corticoide, ele não respirava. E se não respirar, ele morria. Então, vamos usar corticoide. Só que foram percebendo que, quando você utilizava o corticoide e usava esses fármacos agonistas de beta-2, né, para ter broncodilatação, foi percebendo que esses pacientes que usavam os agonistas beta-2 e que tinham utilizado o corticoide, o efeito desses agonistas de beta-2 era mais duradouro. Esses pacientes que usavam o corticoide, eles demoravam mais para ter outra crise. Então, as crises espaçavam mais com o uso de corticoide. Tudo bem? Entenderam isso? O uso do corticoide espaçava, ou espaça, né, as crises. Aí começaram, então, a investigar, a estudar. E o que se percebeu? Percebeu, gente, que quando se usa o corticoide, lembra que, o agonista de beta-2, ele dessensibiliza o beta-2 mastocitário, lembra? E aí o mastócito volta a desgranular, a liberar histamina, e o paciente volta a ter crise. Eu lembro disso, né? A gente falou disso agora há pouco. Quando se usa o corticoide, você bloqueia a dessensibilização. Você não tem dessensibilização do beta-2 mastocitário. Então, o corticoide evita a dessensibilização de beta-2 mastocitários. Solange, o uso do corticoides em doses altas, ou o uso dele por muito tempo, poderá, sim, tá, reter líquido, pode provocar hipertensão, engordar, até pode, assim, não que engorde, mas ele distribui muito as gorduras, ele deposita muito as gorduras na área abdominal. Às vezes você vê aquela pessoa que usa muito, né, corticoide, tem os braços finos, as pernas finas, e o abdômen, assim, a cintura larga, né? Isso é típico de corticoide. Tá? Tudo bem? E a retenção hídrica, sim. E a gente vai falar disso, tá? Quando a gente falar de anti-inflamatório. Muito bem. Então, percebeu isso daí. Aí, bom, então nós podemos usar o corticoide junto com o agonista beta-2, né, para espaçar ou evitar uma nova crise. Só que fala, pô, mas para isso eu tenho que usar o corticoide constantemente. E se eu usar esse corticoide constantemente, os efeitos adversos do corticoide, eu acho que vai ser pior, tá, do que essas crises de asma. Então, ficou aquela, pô, o que eu faço? Aí, então, entra, quando ele impede a desgranulação, ele faz com que o fármaco deixe, não deu tempo de ler tudo.
Quando ele impede a desgranulação, ele faz com que o fármaco haja por mais tempo. Eu me confundi um pouco. Então, desconfunda, Brenda. Veja, o que leva à crise é a desgranulação, é a liberação de histamina. Se o corticoide evita a dessensibilização, evita a desgranulação. Então, você fica sem a liberação de histamina, você fica sem o estímulo para uma nova crise. Então, você espaça mais. Tudo bem? Beleza. Então, gente, aí houve a necessidade de se trabalhar e achar uma solução para a coisa. Bom, aí, mas espera um pouquinho. Quando eu uso via inalatória, a minha dose é o quê? 30 vezes menor. Então, se eu usar um corticoide inalatório, eu posso resolver esse problema de efeitos adversos. Tá, mas aí, até então, eu não tinha esses corticoides. Então, a indústria farmacêutica correu atrás e começou a preparar esses corticoides inalatórios. Foi onde que começou a surgir as bombinhas de corticoide, né, em aerosol. Só que aí a gente tinha mais um complicador. As bombinhas são caras. E eu usar a bombinha de agonista beta-2, bombinha e corticoide, para o paciente vai ficar muito caro. A manutenção disso. Bom, então, vamos colocar o quê? O agonista beta-2 junto com o corticoide na mesma bomba. Fechou? Fechou. Mas tem um problema. Eu não posso misturar fármacos com cinética diferente. Esses agonistas de beta-2 que eu tinha, era o quê? Que eu falei agora há pouco, de meia-vida curta. Os corticoides, tá? Inalatórios que conseguiram desenvolver, tinham uma meia-vida de aproximadamente 12 horas. 12, 14, quer dizer, praticamente o dobro desses agonistas. Então, eu não posso associar, porque um eu vou ter que usar de 6 em 6 horas, o outro eu vou ter que usar de 12 em 12. Então, aí que entrou mais uma vez a indústria farmacêutica, alguns farmacêuticos, para solucionar esse problema. Daí, então, gente, que o farmacêutico entra na estrutura química desses fármacos, tá? E começaram a modificar a estrutura química desses fármacos. E aí, eles pegaram o fenoterol, tá? Mexeram na cadeia dele e aumentaram o número de carbonos e surgiu um outro fármaco, que é o formoterol, não é formaterol, tá? Formaterol. O formaterol também é um agonista seletivo para beta-2, início de ação rápido, de ação após a inalação, e efeito por até 12 horas. Opa! Então, agora eu tenho um agonista de meia-vida longa, certo? Por 12 horas. A mesma coisa aconteceu com o salmeterol. Eles pegaram o salbutamol, mexeram na cadeia química dele, tá? E aí, pimba, surgiu salmeterol. Alta afinidade por beta-2, 50 vezes maior do que o salbutamol, tá? E uma meia-vida também de aproximadamente 12 horas. Então, agora eu tenho 2 fármacos de meia-vida longa, de meia-vida
muito semelhante aos corticoides. Aí, então, eles começaram a associar esses fármacos agonistas de meia-vida longa com o corticoide na mesma bombinha, na mesma bomba, tá? E aí, gente, começou a utilização disso daí. Quando começaram a utilizar essa associação, né, gente, muitos pacientes, mas muitos pacientes, tá, que usam isso regularmente, não entraram mais em crise de asma. É uma maravilha, né? Então, se evita muitas crises utilizando essa terapia, tá? Evidentemente que tem pacientes, né, que entram em crise até com mudança de temperatura. Existe isso. Muito, né, é sensível. Então, isso aí sempre vai ter crise. Mas uma grande maioria, tá, de pacientes, tá, que usando esse tratamento não entram mais. Conseguiram sair dessas crises, fazendo esse tipo de uso. Agonista beta-2 associado ao corticoide, pela via inalatória. Tudo bem, gente? Muito bem. Aqui só não interessa o clenbuterol. Gente, a ritodrina, que foi desenvolvido para o uso como o relaxante uterino, tá? Que eu falei, para interromper o trabalho e parto prematuro, tá? É um agonista beta-2, viu? Muito bem, muito bem. Opa, eita. Lascou-se tudo aqui agora, hein? Vai final para cima. Então, muito bem. Então, gente, é isso que a gente usa hoje, tá? Agora, esses fármacos associados, tá? Em bombinha, você precisa, tá? Ter aí o cuidado, né, do uso correto, né? Você apertar e puxar ao mesmo tempo. Então, tem que ter um sincronismo, né? Pessoas de idade e crianças não têm muito esse sincronismo. E aí se você apertar e demorar para puxar, o jato vai ficar toda a sua boca. Você não vai inalar aquilo lá, né? Então, para isso, existe um dispositivo, tá? Que é chamado de espaçador. É um tubinho de plástico, né? Com duas pontas. Uma ponta você encaixa a bombinha, na outra ponta você põe o seu dedo. Você aperta, o jato fica dentro desse tubinho, aí você vai aqui na boca e você puxa, né? É chamado de espaçador. Isso evita o desperdício. E evita também o acúmulo, tá, de fármacos que pode se depositar na sua boca e garganta, né? Quem usa essas bombinhas deve sempre fazer um bochecho após o uso, um gargarejo, um bochecho. Isso para quê? Para lavar e retirar o fármaco que pode ficar depositado. Por quê? Porque o corticoide, quando ele vai se acumulando na mucosa, tá? Você pode perder um pouco a imunidade e alterar algumas coisas, e pode ter candidíase oral, tá? Você pode ter
pelo uso desses corticoides. E também o corticóide pode te dar aí uma alteração às cordas vocais, fica um pouco de rouquidão. Então, é aconselhado quem usa isso daí fazer um gargarejo, um bochecho, sempre que utilizar, tá? As bombinhas. Beleza? Gente, eu acho que eu falei tudo. Eu acho que eu falei tudo. Quem precisa agora de um pouco de água sou eu. Vitória, me empresta aí a garrafinha. Gente, muito bem. Deixa eu ver aqui que não deu para ler a mensagem. Também. Tá ok, Vitória. Também acho. Gente, e tem algum jeito de aumentar o número de câmeras aqui que aparece para mim? Como, Marcos? Você sabe como é que eu faço? Tem uma extensão do Google Chrome, que o senhor coloca no Google Chrome que você consegue ver mais. Então eu preciso... Você baixar essa extensão. Tá. Tem que baixar. Isso, aí você instala ela no Google Chrome e quando você abrir, já abre com mais. Beleza, então. Obrigado, Marcos. Gente... Professor, o senhor pretende mudar para o Teams ou vai continuar com o Meet? Um minutinho só. Deixa eu parar a gravação.